Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Reborncast, tá? Estamos começando o nosso canal agora. Toda semana vai ter um episódio novo aqui para você. Então você aí que tá chegando agora, não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, que toda semana vai ter muita coisa legal para você, tá bom? Pessoal, a gente tá aqui hoje com o William, um amigo meu, um mentor espiritual. Ele que me deu a primeira palavra quando eu tinha 14 anos de idade, que um dia eu iria pregar, não, né? Que um dia eu iria contar meu testemunho para muitas pessoas. E eu com 14 anos não imaginava o que eu ia fazer. Eu falei, o que eu vou fazer com 14 anos na minha cabeça? Eu falei, o que eu tenho de história para falar? Não imaginava o que estava por vir ainda, né? Mas seja bem-vindo, William. Ele é palestrante, teólogo, terapeuta. Meu amigo. Obrigado, Ivan. Uma alegria muito grande estar aqui nesta oportunidade. Parabéns pelo trabalho, pela Reborn. É muito importante, né, para a vida das pessoas, para o desenvolvimento, para o crescimento e, de uma maneira especial, uma ajuda. E, neste tempo que nós estamos vivenciando, uma ajuda favorável e importante. Quero acolher a tua audiência, abraçá-los e dizer que vocês estão num projeto muito bacana, que eu acredito, já conheço o Ivan há muitos anos e hoje, como terapeuta de pessoas, também com esse intuito de ajudar as pessoas, estou aqui ao dispor, né, para poder oferecer o meu melhor. É isso aí, isso aí. Vamos conversar um pouquinho. William, meu irmão, quero trazer para o pessoal hoje que... Uma coisa, eu quero falar um pouquinho também da minha história. Como que foi toda essa trajetória, né? Quero também que você fale um pouquinho mais pra gente em relação à espiritualidade, em relação a vícios, em relação a toda essa parte que a gente sabe que sofre, né? Só quem já passou, só quem já viveu, sabe o que... Quando a gente fala que é uma coisa espiritual, que o vício, ele chega num nível que é uma coisa muito doida. Porque eu lembro que em 2022, quando eu já fiquei 5 anos nesse mundo, fiquei 5 anos me afundando. Em 2022, quando eu já estava no fundo do poço, eu já estava no ápice. Eu lembro que tinham dias e sensações que eu sentia uma presença e parecia que eu estava alimentando ela. Toda vez que eu ia jogar, me colocava pro jogo, eu sabendo que eu já estava aguentando mais, devendo já milhões, devendo para muitas pessoas. Para quem não sabe, fiquei devendo 150 pessoas, fiquei com uma dívida acumulada em 1,2 milhões. E todo dia era cobrança, todo dia ansiedade. Eu estava vivendo já numa situação que, para mim, eu já não via mais saída. E em certas circunstâncias, eu me enxergava com essa energia que parecia que eu estava alimentando a ponto de eu sentir prazer. Não é que eu senti prazer, eu não sei explicar isso. A ponto de eu sentir prazer em me autodestruir. Só para satisfazer essa vontade. Que na minha cabeça, na minha ilusão, que o vício ele nos prende com o quê? Você vai ganhar dinheiro, você vai recuperar e você vai pagar suas dívidas e você vai ficar bem. É isso, nessa ilusão que o vício nos prende, o vício em aposta, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho mais também pra gente como funciona mais esse mundo espiritual, que eu sei que você é a pessoa perfeita, certíssima e com potencial incrível para explicar essa situação pra gente. Ivan, é muito importante. Bom, eu agradeço os elogios, né? Eu estou num processo de aprendizagem, né? E é muito bom a gente fazer essa experiência do dia a dia, e aonde a gente vai aprendendo, e à medida em que a gente aprende, a gente tem essa oportunidade de também poder contribuir, né? No ponto de vista da espiritualidade, e no meu caso a espiritualidade cristã católica, né, é muito importante de que tudo parte de Deus, né? Esse Deus que nos cria, esse Deus que é amor e que desejou o homem e a mulher
para que estes sejam gerados para uma missão, né? Então, todo indivíduo criado por Deus, ele tem uma missão. E a missão de fazer essa experiência deste amor de Deus, que é eterno, e levar essa eternidade para muita gente. Esse Deus também cria este homem e esta mulher para gerar uma família para aqueles que são chamados à vocação de gerar uma família, né? Dentro da doutrina católica, nós entendemos esta vocação deste amor em 3 dimensões. O sacramento do matrimônio, para aqueles que se casam, né? A vocação para aqueles que vão consagrar a sua vida, nós chamamos de uma vocação celibatária, né? Aquele que dedica, ou aquela que dedica a sua vida em favor do reino, né? Que tem uma vida mais ali pontual para cuidar das coisas de Deus. E aí é preciso dizer que é uma vocação, é um chamado de Deus, é um dom. E também a vocação sacerdotal, né? Para aqueles homens que sentem um chamado para se tornar padres, sacerdotes. Então, entendendo esta missão, esses indivíduos eles vão então para o mundo para poder anunciar o reino de Deus. Sim. Então, a importância do amor, a importância do perdão, a importância de fazer o bem, a importância de amar a Deus e amar ao próximo. É nessa dimensão que está a espiritualidade. E essa espiritualidade, ela acontece quando este mesmo indivíduo, este homem, esta mulher, este vocacionado, o casado, esse celibatário, este padre, não é? Essa espiritualidade ela se dá quando estes indivíduos, a partir da oração, de uma vida de oração, faz essa conexão diariamente, a cada momento, com o seu Deus. Uhum. E este Deus que criou esta humanidade, atuando nessas vocações, nessas dimensões diferentes, esta humanidade, esse mesmo Deus, ele prepara uma eternidade, prepara um lugar eterno, que é para onde esta humanidade vai viver essa dimensão de eternidade, de céu, o resto da sua vida, numa alegria plena, numa felicidade plena, sem dor, sem preocupações, viver essa dimensão de louvor, de adoração no céu. E lá existe uma população de anjos, não é? E uma dimensão trinitária. Então, no céu está o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Existe os anjos, a Virgem Maria, que gerou a segunda pessoa da Trindade, o Cristo. Então, num primeiro momento, entender a espiritualidade como um Deus que cria. Existe esta humanidade que tem uma missão e a meta é o céu. E o exercício dessa dimensão, daqueles que são criados por Deus nesta terra e têm como destino o céu, é viver essa dimensão do amor. Então, num primeiro momento, a espiritualidade ela está centrada aí. Agora, sim, o que acontece? Quando esta mesma humanidade que foi criada por Deus, este homem, esta mulher, que nasce no seio de uma família, e depois cada um vai entendendo ali a sua vocação dentro das 3 dimensões que eu citei, a partir do entendimento da doutrina católica e daquilo que a gente vive, esta família, como é que ela vive esta espiritualidade do amor a Deus? Um ponto importante é viver a dimensão do amor afetivo. Então, dentro de uma casa, dentro de um lar, e aqui a gente destaca a questão da família, porque é do seio familiar que parte todas as vocações. Sim. Então, só voltar um pouquinho. Então, Deus ele cria o homem e a mulher, este homem e mulher, esse homem e a mulher é chamado a gerar a família, a procriar, a multiplicar. E neste seio de família de esposo, esposa e filhos, de pai, mãe e filhos, existe a dimensão do amor. E este amor, existem
duas dimensões aqui que a gente pode destacar, que é a dimensão do amor afetivo e a dimensão do amor efetivo. O amor afetivo é o amor, o próprio nome diz, dos afetos, do beijo, do abraço, do carinho, do toque físico, da atenção, do diálogo, então, dos afetos, que é extremamente importante para a saúde do indivíduo em todas as dimensões, física, psíquica e espiritual. É fundamental este amor. E depois nós temos o amor efetivo, que é aquele amor provedor. A exemplo de um pai que sai para o trabalho para poder trazer o alimento, a providência para aquela família, o sustento para aquela família, ou também, hoje em dia, né, muitas mulheres que trabalham, que saem também para prover. Porém, é importante o amor efetivo, que dá sustento, dá providência, mas ele é menos importante, ele é fundamental, mas ele não é tão importante quanto o amor afetivo. Sim. Quando você tem um desequilíbrio nesta dinâmica, né, de uma família que não recebe amor afetivo, que falta o amor efetivo, né, você começa, e isso é desde o ventre. Quando você tem essas deficiências, isso começa a gerar trauma. Então, começa a comprometer a falta de fé, que é aquela intimidade com Deus. Começa a comprometer o amor efetivo. É uma família que vai crescer sem o diálogo, sem o abraço, sem o afeto, sem essas dimensões importantes. Então, você tem crianças, vamos dizer assim, que começam a crescer com uma ausência. Começam a crescer com traumas, começam a crescer com carência. E esta carência, de alguma forma, ela vai desejar uma compensação lá na frente. E quando eu digo lá na frente, isso tem casos, por exemplo, que parte aqui já da infância, da adolescência, e aí aquele ser começa a procurar preencher este vazio. Sim. A partir desta ideia, você tem também o nascimento dos vícios. Então, a gente poderia dizer que o vício é de certa forma, ele quer compensar algo que, no ponto de vista do processo da história afetiva, de relacionamento familiar daquele indivíduo, aonde faltou, ele vai ali, então, querer compensar. Sim. A ciência, ela fala que o jogo, ou como alcoolismo, que ele é uma doença, que a doença é uma patológica, né? A doença patológica é uma doença do organismo que é da pessoa, não é porque decidiu ou não. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm, certo? Uhum. Mas quando a gente fala na questão de buscar esse vazio, e quando a gente volta para aquela questão da dopamina, quando a gente fala de buscar esse vazio e da compulsão, que tem pessoas que às vezes param de apostar ou param de beber e tem compulsão alimentar, tem compulsão por álcool, por droga e muda de vício. Hoje eu recebo muitas pessoas, é absurdo a quantidade de pessoas que eu recebo com o seguinte testemunho: Ivan, já fui usuário de crack por 10 anos, morei na rua durante 2 anos, me recuperei, estou limpo há 7 anos, estou há 5 anos e caí no mundo do jogo, e o jogo destruiu minha vida mais do que o crack destruiu. Quando a gente ouve alguma coisa assim, testemunhos assim, são diversos testemunhos que a gente recebe todos os dias, e a gente fala o que um vício comportamental, que lógico, se a gente for comparar ao vício químico, né, é uma reação que a gente vê e fica nítido se uma pessoa usa uma droga ou qualquer outra coisa que tira a sã consciência. A pessoa que ela aposta pela primeira vez, nunca apostou pela primeira vez, ela vai ter aquela emoção, só que não vai saber, tipo assim, nossa, é uma dependência tão rápida igual um crack, igual experimentar cocaína, igual outras drogas que são fortes, são químicas, são mexidas lá, né? Quando a gente parte desse princípio e a gente entende que quando a compulsão, que já a ciência fala que é uma doença patológica, como a gente consegue colocar
a compulsão, a doença patológica, na falta na falta que a gente fala de em casa, desde o ventre, na falta do amor da família, da pessoa não saber e não reconhecer as coisas boas da vida que a família, né, a falta da família não trouxe pra gente. Entendeu? Você me entende? Deus nos criou, Ivan, para a felicidade. Deus nos criou para o equilíbrio. Então, veja, quando você perde essa dimensão que, ao meu ver, ela está ligado exatamente a esse seio da casa, da família, do amor, do diálogo, de fato, você começa então a partir para essas questões mais patológicas, como indica a ciência, que isso começa ali numa dimensão comportamental, porque são duas coisas diferentes, não é? A dimensão comportamental, uma necessidade de você ajustar o comportamento, e se você não ajusta o comportamento, isso pode, então, desencadear uma questão patológica, que aí é onde estão as doenças, e cada caso é um caso, e aí você vai precisar, por exemplo, de ajuda terapêutica, ajuda psicológica, ajuda médica, psiquiátrica e assim por diante, né? E aí, a partir aqui, inclusive, dessa dimensão psiquiátrica, entraria o uso de medicamentos, né? Então, eu cheguei a usar também. Você chegou a usar? Cheguei a usar quando eu estava no ápice do ápice, assim, em 2022. Cheguei a passar em psicólogo, passar terapeuta, passei com psiquiatra, tomei remédio durante um tempo, mas aí depois eu falei, não quero, porque o remédio, na época, meu filho tinha acabado de nascer, estava naqueles primeiros dias, primeiros meses que chora a noite toda, e aí eu não conseguia ajudar minha mulher, porque eu tomava remédio, ficava dopado e apagava, não conseguia acordar, dormia das 8 da noite até meio-dia do dia seguinte. E eu falei, não, isso eu não quero. E aí eu comecei a buscar outras coisas, outras fontes e buscar, mas... Por isso que é muito importante dizer assim, a gente está falando, né, várias coisas aqui, você trazendo a sua história e tal. Eu acho assim, se o indivíduo ele está diante de um vício, a primeira coisa é o autoconhecimento, né? E dentro desse autoconhecimento, então, a pessoa procurar se conhecer. Então, fazer a pergunta, o que está acontecendo? Né? Ela está com vício no jogo, mas também essa mesma categoria do vício, ela é válida para o vício à pornografia, o vício de masturbação, o vício da comida, uma compulsão alimentar, né? Do celular, o vício do alcoolismo. Então, quer dizer, esse vício ele abre. E detalhe que parte sempre da mesma fonte cerebral. Sim. É muito interessante isso. Por isso que eu digo que olhar para o histórico familiar ele é muito importante. O histórico da família e depois essa dimensão da fé. Como está a minha família e como está a minha intimidade com Deus. Isso é fundamental. Sim. E aí, dizendo isso, a primeira coisa é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Segundo, eu desejo, eu preciso aceitar esse processo de autoconhecimento para me cuidar. Eu preciso aceitar o cuidado. Terceiro, eu preciso compartilhar isso com a minha família. Sim. Então, expor qual a realidade, o que está acontecendo comigo. E esse compartilhar com a família envolve a dimensão da verdade. Quarto, eu preciso entrar dentro da minha história. E a história volta lá para a família de novo, as minhas origens. E quinto, a minha espiritualidade, né? A minha fé, a minha comunhão com Deus é fundamental para que, de fato, eu possa buscar caminhos e recursos para solucionar esse vício, né? Vencer Sim. esse vício e extrair aí um bem maior. Você falou da família, né? O vício, a ciência fala que quando você já tem uma pessoa na família com alguma dependência, droga, jogo, qualquer vício, a tendência dos filhos dessa pessoa ou da família, da linhagem, é gigantesca. Gigantesca. E
Quando eu pensei, né? Quando eu comecei a passar no médico, quando eu entendi o que estava acontecendo na minha vida em 2022, porque eu não enxergava. Em 2021, que eu descobri que eu estava com vício em aposta, foi em 2021. Eu não entendia. Pra mim, falei, meu, o que tá acontecendo na minha vida? Eu tô devendo muito dinheiro, eu não consigo, e aí eu pegava dinheiro, não durava na minha mão, perdia. Até um dia que eu cheguei no Camila e falei assim, eu falei, meu, amor, tô viciado em perder. Não é possível, eu não entendia, porque não era falado, e eu não entendia o que estava acontecendo, porque a gente não enxerga. Realmente, quanto mais a gente vai pro fundo do poço, né, o lidar com a quebra, com tudo isso daí, pra mim, foi uma coisa de louco. Foi uma coisa de louco mesmo. Eu não entendia. E o que eu sofri muito com isso foi o lidar com a quebra. Porque em 2018, que era para estar sendo um dos melhores anos da minha vida, a minha empresa estava disparando, eu tinha feito parceria com Deus e o mundo, vários famosos, e estava ganhando muito, muito bem. E era para ser um dos melhores anos da minha vida. Eu com um escritório, um monte de funcionário. E eu não enxergava para onde estava indo dinheiro. Não enxergava. O pessoal falava, meu, como que o Ivan gastando dinheiro? Para onde que tá indo o dinheiro do Ivan? E eu falava, caraca, mano, para onde que tá indo meu dinheiro? E aquela compulsão em tudo. Porque vai juntando uma bola de neve. É dívida, é jogo, é isso, é compulsão, você não vê. Porque vai falar, entrou 5 mil hoje, vai sair 10. E não tinha controle financeiro nenhum, ia só acumulando. Em 2021 eu entendi, eu falei assim, estou viciado em perder. Não é possível. E aí eu fui buscar ajuda, eu falei pra Camila o que estava acontecendo, e eu comecei a buscar ajuda em 2021, procurei na internet, nada, não tinha nem ajuda, ninguém falando de jogo, nada. E eu falei, não é possível, só existe eu, na minha cabeça o quê? Eu tô sozinho, ninguém me entende, porque o que eu tô passando, eu não consigo jogar isso pra fora, não consigo. Passou em 2021 todinho, tendo várias recaídas. Depois que eu falei a verdade pra Camila em 2021, ainda tive algumas recaídas. Fiquei 2, 3 meses. E aí o que aconteceu? Só que o que aconteceu foi o quê? Piorou a situação. Por quê? Porque entrou a mentira ainda. Porque até então, em 2021, ela via que eu apostava, todo mundo sabia que eu mexia com investimento, isso, aquilo. Bom, todo mundo sabia. Nunca escondi, nunca precisei mentir o que eu estava fazendo. Em 2021 para 2022... que aí eu comecei a apostar escondido, e aí é onde que piorou. Porque eu falo, a mentira, acho que pra mim, a mentira é o pior vício do mundo. Uhum. É o que mais destrói. O diabo é o pai da mentira e Jesus é a verdade, ponto. No final de tudo é isso. É a verdade com a mentira, apenas. E aí quando eu coloquei a mentira com o jogo, e aí minha vida desandou de vez. E aí foi onde que veio pensamento suicídio, 2020 para 2022. Tentei 2 vezes me suicidar, a ponto... um extremo, cheguei no ponto extremo mesmo, no fundo do poço. E aí, partindo disso, deixa eu voltar aqui, eu tava falando eu ia falar um negócio interessante. Voltando. E aí, beleza, a gente tá falando da família. Quando eu entendi, comecei a buscar, entender, e aí eu falei, comecei a buscar vício, comecei a estudar o vício, o que era o vício, por que causava o vício, a dopamina, isso. E aí eu vi lá a família. E aí, frequentei em 2022, dia 17 de janeiro de 2022, foi a minha primeira reunião que eu fui lá no JA. E foi lá que mudou toda a minha vida, depois que eu fui pro JA. E aí lá, cheguei, tinha uma sala cheia de gente lá, passando pelas mesmas coisas que eu tava passando. Eram pessoas de bem mais idades, não me entendiam ainda. Por quê? Porque eu cheguei lá, o pessoal falou, não, tô há 20 anos limpo, tal. E aí o pessoal falava, era da época dos bingos ainda. E aí o pessoal falava, e na minha cabeça eu falava, rapaz, só que tipo assim, se fosse um bingo era fácil ainda. Porque uma pessoa, a mesma coisa que um viciado em droga, não digo que é fácil, é muito difícil, não é fácil. Mas só dele ficar longe da onde que vende, já tá ótimo, já tá no caminho certo e fica um pouco mais fácil. Só que pra gente, pra época, pra nossa geração, que a gente tá vivendo esse vício em aposta, que o acesso é isso daqui, que tá com a gente todo o tempo, não é, a gente fala, é só por hoje. Só por hoje não vou apostar. Só por hoje não vou fazer a primeira aposta. Só que eu falo, pra quem tá com isso daqui na mão, é só agora. É agora. Porque às vezes de manhã eu acordava bem, à noite, acontecia qualquer coisa, brigava com a mulher, puf, ia lá, à noite eu apostava. À noite tinha recaída. Onde a maioria das recaídas que o pessoal fala pra mim, Ivan, tive recaída. Ah, foi?
tava sem fazer nada. Tava sem fazer nada. E é onde que a gente vai puxando. A oficina, mente vazia, oficina do diabo. E assim vai. Só que aí, beleza. Eu comecei a estudar o vício e comecei a pensar e olhar pra minha vida. Olhar pra dentro. Olhar pro que o Ivan era. Porque como foi a trajetória do Ivan. Porque, William, aconteceu um negócio muito louco na minha vida. Que quando eu estava em 2022 e estava vivendo esse ápice... Não consigo nem dar um nome pra isso. Na verdade, eu até tenho uma frase que você me falou um dia. Eu estava em um estado de inferno. Porque o inferno não é um local, não existe. O inferno é apenas a ausência total. Não digo que estava em ausência total, porque mesmo quando a gente fala, mesmo no nosso pior dia, Deus estava ali com a gente, né? Eu que não estava olhando para Ele, eu que não estava ali. Mas eu sei o que é ficar sem paz nenhuma. Ali eu estava num extremo que... Onde que eu cheguei... Quebrei uns 4, 5 celulares já dei muito, tudo que é lugar, bati a cabeça... Cara, era uma coisa de louco. E aí, beleza. Eu peguei e comecei a estudar o vício. E aí comecei a relembrar e olhar pra dentro. Olhar pro Ivan desde criança. E aí eu comecei a pensar. Comecei a lembrar. Eu, Ivan, quando eu ia lá Quando eu ia lá no bingo com a minha mãe... No bingo não, né? Quando eu ia lá nas quermesses da igreja lá... Ia nas quermesses da igreja... Minha mãe ia lá, dava 50 reais pra minha irmã, 50 reais pra mim, 20 pra cada um. Minha irmã ia lá comer. E eu, com 10 anos, eu não comia pra ir jogar bingo. Eu não comia pra ir ficar lá com o pessoal jogando as cartelinhas. Desde criança. Interessante. E aí, eu comecei a relembrar. E olha só, o que eu lembrei, que eu falei, uau, não acreditei nisso depois. Você acredita que quando eu era criança... Olha só, quando eu era criança, o meu avô, ele sempre ia buscar. Meu avô pai de pai, meu avô Ribeiro, ele sempre ia buscar eu e minha irmã em casa pra gente jantar com eles. A gente ia pra escola e tal, chegava em casa, meu avô ia lá buscar a gente jantava com eles e ele trazia de volta. Era muito rotina. E aí, beleza. Só que meu avô, ele sempre apostou muito, a vida inteira. E meu avô tem aquela história apostador, postei a vida inteira, postou o número do RG, no dia que ele não foi, bateu o número. É essa a história que ele tem. E ele sempre jogou muito, todo dia. Porque hoje em dia a gente paga pelo celular. Mas antigamente era tudo... Antigamente, uns 10, 15 anos atrás, era tudo na lotérica. Ia-se muito na lotérica. E aí ele sempre tava fazendo jogo. Ele fazia o jogo e deixava lá, fazia e deixava. Todo dia ele fazia 1, 2, 3 jogos, 2, 3 jogos. Acumulava. E uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, como eu ia todo dia na casa dele, eu amava corrigir jogo. Com ele. Ele ia falando e eu aqui, na emoção. Bum. Os que ganhavam lá, Loto Fácil, o que ganhava, ele me dava. Os de 2, 4, 10 reais, ele me dava. E eu amava. Era uma coisa surreal. E aí eu comecei a parar pra pensar. Em 2017, quando eu tava lá no Paraguai, primeira vez no Paraguai, que eu conheci o Cassino. Foi a primeira noite. A gente foi lá, pum. Na hora que eu fui lá, a gente tava em 4 pessoas lá. Das 4 pessoas, eu não queria sair de lá já. O pessoal, não, vamos embora. Eu não queria sair. Na primeira noite. E eu nunca tinha jogado, nunca tinha apostado nada disso. Depois, no dia seguinte, a gente ficou uns 4 dias lá no Paraguai. E no dia seguinte, na hora que eu acordei, a gente foi lá fazer compra. E eu já queria voltar pra lá. É assim foi. Fiquei 1 ano indo no Paraguai. Toda semana eu ia no Paraguai. Só na minha cabeça era, vou buscar mercadoria. Tô com pedido, tô com aquilo. Mentira. Eu fazia promoção só pra ter produto pra comprar. Ia pra lá e apostava. Ia pra lá, apostava. Fiquei numa rotina muito louca. E depois que eu já... Em 1 ano eu já tinha perdido muito dinheiro. Eu falei, parei de ir pra lá. 2018, lá o termo vai lá e libera as apostas online. Entre os sites no Brasil, e aí é onde que eu descobri que eu podia apostar sempre sair para o Paraguai. E aí foi o chute no balde mesmo que me levou realmente à falência. Só que o interessante da coisa, quando eu comecei a estudar, foi quando eu pensei, falei, caraca, desde criança eu já tinha esse comportamento. Desde criança. Quando
Quando a gente ouve a sua história, Ivan, fica muito claro a importância da missão de um pai e de uma mãe. A missão de um pai e de uma mãe na vida de um filho, de uma filha, é o processo da educação. Nós, inclusive, conversávamos sobre isso nos bastidores, né? Sim. E educar é extrair o outro de dentro. Então, educar é você tirar o outro de dentro. É ajudar aquela criança, aquele menino, aquela menina na missão que Deus escolheu para fazer acontecer. Então, assim, e aí é bacana quando a gente fala que educação significa extrair o outro de dentro. Aqui é preciso ficar muito claro que o indivíduo nasceu para ser de Deus e, sendo de Deus, ele nasceu para ser feliz, ser amor e amar. Então, amar alguém e ser amado. Ser feliz e amar. Foi para isso que Deus nos criou. Por isso que a gente deve tomar muito cuidado quando se fala dessa questão do vício, evitar afirmar, usar a dimensão do ser para o vício. Eu sou viciado, eu sou alcoólatra, eu sou chocólatra, eu sou comilão. Não, ninguém é essas coisas, ninguém é o vício. As pessoas passam por um processo de vício e que este vício, esse processo, ele passa, porque tudo nesta vida passa. Só Deus permanece. Sim. Então, isso é muito importante e é libertador. Bom, se um pai e se uma mãe entende isso ali na sua missão de cuidados daquela criança, é importante que o pai entenda que o papel dele, no ponto de vista do amor afetivo, é ajudar essa criança no limite. Essa criança, por parte do pai, ela precisa ter limite. É ajudar essa criança no ponto de vista da força. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque, inclusive, a palavra homem significa força. Então, o homem tem um papel de ajudar o seu filho, a sua filha, no limite, a dar limites, a dar força. O homem tem esta dimensão de ajudar no cuidado. A criança, quando ela olha para um pai, ela sente-se protegida. Esse é o papel do homem. E o homem faz isso com muita naturalidade, porque isso é dom. Isso está naquele homem que tem o dom da paternidade. Sim. Inclusive, nós falávamos das vocações lá atrás. Um homem que entendeu a sua vocação para ser um padre, ele tem a paternidade. Um homem que entendeu a sua vocação por se dedicar às coisas de Deus, que é o caso do celibatário, ele também traz essa paternidade. E o homem casado, obviamente, que ele traz essa paternidade que protege, que ama, que cuida. E a criança vai crescendo olhando para este pai. E esses elementos é importante para que esta criança, na hora em que, se por um acaso, por qualquer problema genético, qualquer problema de referência de vício por parte de alguém que participou da genética daquela família, aquela criança vai estar pronta para ter vários elementos de força e poder escolher. Isso é bom, isso não é. Isso pode me levar ao vício, isso pode me levar a uma doença, então eu escolho sempre a opção sadia. Sim. Bom, essa é a primeira coisa. O papel da mãe no ponto de vista da educação, claro, existe aqui inúmeras outras características do pai que a gente poderia citar, mas para quem vai para o autoconhecimento, para quem vai buscar estudar, para quem vai para um processo terapêutico, tudo isso a gente aborda dentro do processo terapêutico para ir ajudando a pessoa a entender. O papel da mãe, basicamente, nesse processo da educação, é exercer a maternidade da comunicação, um bom diálogo com a criança, ajudar a criança no ponto de vista dos seus detalhes. A mãe, ela tem um papel de afeto extremamente importante, né? Desde a delicadeza, o entendimento dessa criança, perceber ali os movimentos. A mãe, enquanto o pai tem essa visão extremamente ampla, porém uma visão mais focada, você tem esta mãe com esta visão
completamente assim, quase que da totalidade daquela criança. Ao ponto, é tão profunda a maternidade da mãe para com seu filho, para com sua filha, que a mãe ela trabalha essa dimensão do sentimento. O homem desponta mais nessa dimensão da racionalidade, a mãe essa dimensão mais emocional, não é? Então, que consegue perceber ali qual é o sentimento que está ali permeando aquele filho, aquela filha, qual a necessidade mais profunda, né? que aquela criança precisa, enfim. Então, esse diálogo da mãe é importante, esse carinho da mãe é importante, o toque físico da mãe é importante. Há estudos que dizem que o colo da mãe é extremamente importante, a amamentação é extremamente importante. Enfim, então, para dizer o seguinte, de que esta presença nos primeiros anos da criança, que é a infância, do pai e da mãe, alguns estudos apontam ali, até a formação da personalidade, que vai desde, que finaliza ali entre 6 e 7 anos de idade, é extremamente importante a presença do pai, a presença da mãe, ou se não tem um pai, se não tem uma mãe, é alguém que vai, então, ajudar naquela educação, que vai ser uma referência, mas que seja alguém presente. Né? Como figura masculina, como figura feminina, isso é extremamente importante e saudável para que esta criança possa crescer e lá na frente ela ter elementos suficientes para poder escolher. Isso da vida é bom, isso da vida não é bom. Isso pode me adoecer, isso pode me viciar. Eu só queria colocar também, Ivan, quando você falava da questão da genética, né? Eu estava lendo uma vez e existe 50% no ponto de vista da genética, 50% nós trazemos dos outros dentro da gente. Então, 50-50. Então, existe 50% onde o pai participa, a mãe participa, os avós participam, os tios participam. Enfim, tem uma multidão familiar dentro da gente. E aí, provavelmente, é desses 50% que a gente vai herdando, não é? Essas questões, inclusive, envolvem os vícios. O que o outro faz, então... Por exemplo, William, eu tive pai alcoólatra. Então... Vem dentro dessa carga genética desses 50%. Mas esse mesmo estudo diz que os outros 50% é como se fosse um percentual puro. Os outros 50%, ele é só meu. Sou só eu. Com uma capacidade de escolha, com uma capacidade de se determinar, com uma capacidade de dizer o que é que eu vou fazer com esses 50%. Decisão própria. Uma decisão própria. Eu posso decidir bem, eu posso escolher bem. Para dizer o seguinte, em resumo, o ser humano, ele traz elementos dados por Deus dentro dele que são potenciais, capazes de levá-lo ao amor e à felicidade. Então, existem elementos potenciais dentro da gente que é importante mergulharmos nessa dimensão familiar do amor, mergulharmos na dimensão da fé, mergulharmos na dimensão do autoconhecimento, e aí envolve um processo terapêutico, uma ajuda, para a gente descobrir esses elementos e, a partir dessa descoberta, você combater contra. Né? E aqui vale lembrar, por isso que é muito importante dizer, eu não sou um viciado, eu estou atravessando um processo, estou ali atravessando uma doença, mas que ela pode sim ser vencida. Existem vários elementos que é possível vencer: tratamento médico, tratamento terapêutico, um remédio, um bom programa, e aí eu vou trazendo para fora esses elementos que eu trago dentro de mim, potenciais para combater e extrair um bem maior daquilo, para que a minha missão possa continuar em favor do amor, em favor da felicidade. Sim, quando eu estava vivendo no ápice do vício, eu, com certeza, como eu falei para você, o vício, ele destrói a nossa mente, ele destrói a nossa alma, nosso sentimento, nossas emoções. E é onde que a gente começa a
falando, a gente começa a vibrar muito baixo. A gente vibra a escassez, a gente vibra o medo, vibra a ansiedade, depressão. Só quem já passou por isso sabe o que é, sabe o que a gente pensa. Só que, por muito tempo, mesmo depois eu parando de apostar, que eu falo, não basta só parar de apostar. Parar de apostar é o primeiro passo, né? Parar de se machucar. Mas depois, se você não muda a sua mentalidade, se você não muda as suas palavras que você profana contra você, na Bíblia fala, a língua pode dar vida ou como morte. Sim. O que você pensa, o que você fala sobre você ou sobre a sua família, as pessoas que estão ao seu redor falam sobre você, é o que vai destinar a sua vida. Por muito tempo depois, mesmo depois de eu parando de apostar, eu sofri muito tempo por conta disso, porque eu parei de apostar, mas não mudei meu pensamento, não mudei minhas emoções, não controlei minhas emoções, fiquei lá deitado no sofá sofrendo, entendeu? Brigava muito, isso mexe muito. Acho que qualquer vício, qualquer problema como esse, mexe muito a estrutura familiar, né? Em todas as questões, a família toda. A minha família toda, acho que não tem, dos mais chegados, não tem um que não afetou. Afetou todo mundo. Porque afeta, entendeu? Principalmente quando a gente fala da parte... Porque, assim, ó, o vício do álcool, o vício da droga, vícios químicos, eles... Eu até brinco, né? Fala assim, dá pra sustentar. Uma pessoa que é rica, tem muito financeiramente, ela pega, toma uma garrafa de uísque por dia, vai ter os problemas, vai ter vício, vai destruir a alma dela, vai destruir os pensamentos, briga familiar, mesma coisa. Só que também, quando a gente fala da parte financeira, porque sem vício nenhum, só o financeiro já destrói a família. A gente sabe disso, Toda família que passa por um momento financeiro, o casamento é abalado, tem brigas em tudo, empresa, pai, filho, mãe. A gente sabe disso, entendeu? Até mesmo causar... causar traumas em crianças, às vezes, que passam por dificuldade na infância. Tem muitas pessoas que, às vezes, passam por uma dificuldade na infância. Não teve uma vida tão abundante na infância, que hoje a pessoa é escassa. Às vezes, faltou tanto na infância, falando dinheiro, e aí teve um mal entendido, mau relacionamento com o dinheiro, e hoje não consegue ter um relacionamento com o dinheiro, e também... Ou tem guardado e não consegue gastar porque tem medo de perder, morre e fica lá. Tem muitas pessoas que acontece isso. Pessoas da minha família que não tem esse conhecimento. Como faltou na vida, é como a gente fala de crenças. Às vezes alguém falou ou teve um relacionamento que não cuidou. E aí tá mais do que comprovado que o problema não é dinheiro, né? O problema é o que eu falo para todo mundo. Ter ou faltar dinheiro, né? São outras coisas, né? William, eu demorei demais para entender isso. Mas quando eu entendi isso, acho que isso foi a virada de chave do Ivan. Entender que o problema não é dinheiro, e dinheiro, comparado com nós, que é o que importa, que é a vida, não é nada. Dinheiro comparado com a vida é lixo. Por isso que é importante você se dedicar a um bom autoconhecimento, a buscar o equilíbrio, a se dedicar ao teu afeto, à tua espiritualidade, ao teu bem-estar. E obviamente, depois você vai para uma educação financeira, você arrebenta. E outra coisa, essa coisa de arrebentar, eu acho o seguinte, o que é felicidade financeira para um? Pode ser que a felicidade financeira para um seja ter muito dinheiro, e para outro seja não ter tanto dinheiro. Porque a questão não é dinheiro. É o bem-estar. É o estado de espírito. É o quanto a pessoa se ama e ama alguém, o quanto que ela se perdoa e perdoa alguém, que ela está bem com ela, está bem com Deus, e ali naturalmente as coisas vão. Eu gosto muito da palavra de Deus em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 32. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e o mais vos será acrescentado. É muito interessante. E lá no versículo 24 do mesmo capítulo, Mateus 6, versículo 24, chega a chamar o dinheiro de Senhor.
né? Não podeis buscar a Deus ou ao dinheiro. Você veja que se você não administra bem essa categoria do dinheiro, ele passa a ser o teu Senhor, o teu Deus, e no ponto de vista dos vícios, aí a coisa descamba. Foi aonde que eu acho que o que estava pegando na minha vida era isso. O que pegou, o que me destruiu foi isso. Porque o vício, ele me trouxe um dos pecados, que foi a ganância, que nunca fui ganancioso, para mim não sou apegado a dinheiro nem nada, mas o vício ele me trouxe a ganância. Por quê? O dinheiro é o que financiava o meu vício paralelo, entendeu? Por causa do jogo, precisava do dinheiro para jogar. Tava com dívidas, precisava do dinheiro para pagar as dívidas, para ter a paz, e aí eu ficava nesse ciclo. Não saía desse ciclo. Só que eu comecei a mentir para conseguir dinheiro. Comecei a fazer várias coisas para conseguir dinheiro. Aí é onde que eu comecei a colocar como o dinheiro o senhor da minha vida. Uhum. E a Bíblia fala, não tem como você servir dois senhores. Não tem. Aí, na hora que eu entendi o que estava acontecendo, na hora que eu entendi isso, por isso que eu falei que a virada de chave da minha vida foi entender que dinheiro não é nada, e eu estava olhando para as coisas erradas, é aquilo. Primeiro buscar Deus. Ponto. Por isso que é muito importante, Ivan. Eu gosto quando eu estou atendendo os meus clientes, assim, a gente observa muito, né? O papel do terapeuta é observar e para poder ajudar o outro a extrair o seu melhor, né? A sua melhor habilidade e apresentar ali as ferramentas e fazendo sentido, você vai fazendo um caminho ali de um processo para que você tenha um resultado bacana, né, daquilo que está se buscando. Eu gosto muito de um exercício, de uma reflexão acerca do momento, o que é trabalhar só em favor do momento e em favor de um hábito que te leva à felicidade plena, ao amor pleno, à felicidade plena. Então, quando se está dentro dessa dimensão dos vícios, é muito comum você ver as pessoas querendo trabalhar só o momento para poder compensar. É uma felicidade momentânea e ela é falsa, ela é ilusória. Então você começa, acho que eu vou fazer isso, acho que eu vou fazer aquilo, aí começa a entrar a mentira, aquela coisa toda só para dar um jeito no momento, só para satisfazer aquele momento. O grande segredo é você procurar trocar este momento para um hábito e um bom hábito. Porque você sabe que o hábito e o vício, ele é formado na mesma parte do cérebro. Exatamente. É a mesma parte. Exatamente. Porque cérebro é treino. Cérebro é treino. Então, eu vou treinar o meu cérebro para o quê? Antes, é preciso lembrar de que o cérebro ele foi criado para ser potência. Cérebro é o coração. É onde você decide. Mas ele não sabe o que você quer. O que você quer? Ele tem a potencialidade dele. Mas eu vou oferecer o que para ele? Eu vou oferecer momento ou eu vou oferecer um bom hábito? Exemplo de momento. Eu vou fazer a tal da aposta porque ilusoriamente isso vai me trazer um prazer. Porque lembrando que se o fulano está buscando um jogo, está buscando uma aposta, num primeiro momento não é de jogo que nós estamos falando. Nós estamos falando de um prazer, nós estamos falando de uma tentativa de ficar bem, nós estamos falando de uma tentativa de compensar um buraco dentro da história dele. Porque muitas vezes ele coloca felicidade com dinheiro, porque fala, vou apostar, vou ganhar dinheiro e vou ficar feliz, vou ficar... E uma felicidade entre aspas, que na verdade é uma falsa, é uma ilusão. O nome é ilusão. E aí, o hábito não. Por exemplo, o hábito, eu vou levantar hoje, vou colocar um tênis, vou colocar uma roupa e vou praticar um esporte que vai produzir elementos que vai de fato gerar uma saúde verdadeira, um recurso verdadeiro e autêntico. E detalhe, e o hábito é uma coisa bacana, por exemplo, você praticando bons hábitos em 14 dias, 21 dias, aquilo fixa na sua vida. Aquilo te gera vida, verdadeiramente, aquilo te liberta. São hábitos, são a dopamina rica e a dopamina barata. A dopamina barata é o vício, né? A dopamina rica são nossos hábitos saudáveis. Eu falo para todo mundo, para mudar, para você sair do vício, você tem que adquirir outros vícios. Mas uns vícios que vão te ressignificar.
Vai mudar a sua vida. Exatamente. Eu mudaria. Ao invés de adquirir outros vícios, é adquirir bons hábitos. Bons hábitos. Bons hábitos. Entendeu? Mudar, ressignificar isso. Porque senão, não tem como. Eu falo, se apegue em alguma coisa. Primeiramente, se apega em Deus, se apega na sua fé e trabalhe isso. Porque sem isso, não adianta nada. Segundo, sai da cama, vai fazer um esporte, vai fazer alguma coisa, vai... O que você gosta de fazer? Que às vezes a pessoa fica tão assim que ela nem sabe o que ela gosta, ela nem sabe o que ela quer. Mas mesmo assim levanta. Por isso que entra o processo do autoconhecimento. Você sabe uma coisa bacana também? Um exercício que deve gerar um bom hábito é a qualidade de sono. Ivan, eu diria que esse deveria ser um dos primeiros exercícios. Por onde eu devo começar o meu processo de recuperação para vencer os vícios? Qualidade de sono. Porque quem tá passando por isso, eu lembro que quando eu tava passando por isso, rapaz, a gente não dorme não, a ansiedade batendo, você vai dormir 2 horas da manhã no limite, porque o corpo já não aguenta, a mente também já não aguenta, e você apaga, mas 5h50 da manhã você levanta assim, ó, pum, sem sono nenhum, porque você não tem qualidade de sono zero. Quem tá passando por desespero, a Jota cobrando isso aqui, é qualidade de sono 0, 0, 0. E é importante dizer que tem jeito, que nós somos maiores. Eu gosto muito daquela passagem que diz assim, Deus nos fez mais que vencedores. Então, mais que vencedores, Ivan, significa nós já somos vencedores nele. Porém, à medida em que nós mergulhamos nele, nós somos mais. Falando em passagem, uma passagem assim que ao longo todos esse tempo, desde quando eu conheci o jogo, né? Que eu me apeguei foi: todos cansados e oprimidos, venham até mim. Como que não? Como que é? Aquele que estiver cansado e sobrecarregado, vinde até mim que eu vos darei alívio. Exatamente. Mateus 11, Isso. 28, 30. Mateus... Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos aliviarei. Meu irmão, essa palavra foi o que me sustentou. Não tem explicação. Essa palavra foi o que me sustentou. Eu escrevi essa palavra em todas as minhas coisas, em todos os meus livros. Eu fazia um caminho para ir trabalhar, que toda vez que eu ia trabalhar, eu passava na frente disso, era uma parede que estava escrito isso daí. Eu parava e lia. Todos os momentos difíceis eu parava e lembrava dessa passagem. E isso que foi o que me sustentou. Ivan, eu costumo dizer que a palavra de Deus ela é viva. A palavra é uma pessoa. A palavra é o próprio Jesus a falar pela ação do teu espírito. Então, quando você vai à palavra, ali você vai ao encontro de uma pessoa. E de uma pessoa, você vai ao encontro do Deus. Sim. Deste Deus que te ama. Então é muito importante, é mais que um livro. Sim. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando. Amém. É um santo remédio. É isso aí. Meu irmão, estamos finalizando já. Manda uma mensagem, eu quero que você mande uma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem está passando por dificuldades, para muitas pessoas que a gente sabe que ainda está no fundo do poço. Como eu falo, fundo do poço, a luz só vem de cima. Só que a gente precisa... A luz mostra a direção, mas a gente tem que escalar. Mas mande uma mensagem para quem está precisando de um conforto, para as famílias. Eu quero dizer para você que nós não podemos passar pela vida de alguém sem deixar marcas do eterno amor de Deus. Eu espero que este podcast alcance você. O propósito de eu ter vindo aqui não foi nada menos do que passar na tua vida e deixar uma marca. Quero também dizer de que há um plano de Deus na sua vida. Repito, Deus te criou muito maior do que você possa imaginar. Então, há uma graça de Deus dentro do teu coração, há uma força divina dentro do seu coração, mas que Ele te dá a liberdade de escolher. Então, se servir aqui uma dica, eu quero dizer para você, dê a oportunidade para que essa força divina que já está dentro de você, que é muito mais do que qualquer dificuldade, ela possa florescer. É uma semente que está aí dentro. Deixa florescer isso, porque eu tenho certeza que você vai extrair um bem maior dessa situação que você está vivenciando e você vai poder ajudar muita gente com a sua história.
Não desanime, não desista, porque há um propósito. Acredite. Então, aceite se cuidar, aceite ajuda para que você possa continuar a sua missão até o céu. Deus te abençoe. É isso aí. Gente, até a próxima. Fiquem com Deus. Amém.